Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 5 de novembro de 2025. Combatentes sul-americanos esmagam russos. E é interessante que eles estão atuando em diversas unidades em todas as frentes de combate. Eu vou já detalhar aí por onde, como é que está acontecendo e quantos são, qual é a quantidade de estrangeiros que estão combatendo. É muito interessante essa matéria. E também quero falar sobre Kakhovka, que é aquele reservatório de água que foi explodido pelos russos para impedir na região de Kherson o avanço dos ucranianos, que estavam tendo sucesso ainda em 2022, quando estavam retomando o território, inclusive retomaram a cidade capital da província de Kherson, chamada Kherson também. Então a Kakhovka, né, é o nome da cidade, é o nome daquela que está ainda em poder dos russos, e eles o reservatório de água também chama-se Kakhovka, e a Ucrânia retomou este reservatório também na data de ontem. Bom, quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você sempre verá a verdade, fake news proibidas. E também quero pedir a todos que, se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, é importante. Vamos fortalecer o canal, dar oportunidade para mais pessoas assistirem a verdade. Indiquem e recomendem o canal, eu conto com vocês. Também peço que façam seus comentários, são sempre muito bem-vindos. Bom, os combatentes sul-americanos eles têm esmagado tropas russas, sofrem baixas também, a gente já vai ver em seguida. Mas eles têm esmagado, inclusive atuando dentro de suas próprias unidades, uma após a outra, ali nas estepes ucranianas. Cerca de 2.000 colombianos estão lá. Vamos começar com os colombianos, que é o maior contingente. Eles estão lutando ali nas forças de defesa da Ucrânia contra os russos. Inclusive teve uma publicação, né? Talvez até alguém de vocês viu, talvez os portugueses que estão na Europa, não sei, há uma publicação alemã na Die Welt, né? E que diz algumas informações privilegiadas aí sobre eles, né? Que eu estou reproduzindo aqui. Essas informações vocês já vão ver em seguida. De acordo com o Die Welt, o fluxo de voluntários estrangeiros da América do Sul para as Forças Armadas da Ucrânia é tão grande que algumas brigadas formam companhias inteiras separadas com eles, né? Anteriormente, apenas militares eram aceitos, mas agora até mesmo aqueles sem experiência estão sendo admitidos, que como eles têm muita afinidade com língua, ou língua parecida, português, espanhol, etc., eles acabam se entendendo bem e tem um fator positivo na hora do combate. Porque às vezes é muito pior onde você tem numa unidade, a maioria fala ucraniano, você tem dois, três militares voluntários estrangeiros, né, da legião que fala português ou fala espanhol, aí é muito difícil a comunicação, embora que eles sempre tenham alguém que comanda em inglês, consegue se comunicar em inglês com eles. Agora é importante notar que antes deles serem enviados para a frente de combate, né, lá no teatro de operações, os voluntários estrangeiros eles passam por um treinamento, todos, mesmo aqueles que têm experiência. Então, por exemplo, a Brigada Mecanizada Separada, de número 47, é quase feita inteiramente por colombianos, porque eles são o maior contingente ali, sem dúvida nenhuma. E voluntários de outros países da América do Sul também servem lá, né? Nessa Brigada 47. Tem na 2ª Legião, que a gente já viu num outro vídeo depois, ou seja, é bastante gente que tem atuando nessas unidades militares. Em agosto desse ano, uma outra publicação chamada Hromadske, apenas para citar, para ver um número, essa publicação disse que aproximadamente 8.000 voluntários estrangeiros de diversos países estão combatendo na Ucrânia. E cerca de 40% deles são da América do Sul. Segundo Konstantin Milevsky, chefe interino do Departamento de Coordenação do Serviço Militar para Estrangeiros nas Forças Armadas da Ucrânia, no início da invasão em grande escala, foi em 2022, em fevereiro, né? Alistavam-se na Ucrânia entre 100 e 150 estrangeiros por mês que se alistavam nas Forças Armadas da Ucrânia.
E no verão de 2025, esse número havia aumentado para aproximadamente 600, ou seja, um número bem grande, né? Acredito que agora no inverno é menos gente, porque é muito frio lá, né? Então no verão, né, eles já vão se adaptando e ficam, né? Os benefícios e garantias sociais para os voluntários estrangeiros são os mesmos que para os cidadãos ucranianos. Muitos voluntários estrangeiros se alistam nas Forças Armadas da Ucrânia pelo salário que é de cerca de 3.000 euros por mês. Mas muitos também querem deter, não vão apenas pelo salário, eles querem lutar contra a Rússia para deter o exército do país agressor, sabendo que o ditador russo Vladimir Putin não vai parar na Ucrânia. E é principalmente os europeus que vão com esse objetivo. E alguns vão pela adrenalina, né? pela aventura, eles gostam, né? E o economista ucraniano Roman Sheremeta escreveu em sua página na rede social X que até 27 de outubro de 2025, 348 colombianos morreram lutando nas forças de defesa da Ucrânia contra os ocupantes russos. Além disso, 100 cidadãos americanos também, 91 cidadãos georgianos e mais de 50 cidadãos bielorrussos, 49 cidadãos russos e mais de 40 cidadãos britânicos, 37 azerbaijanos e mais de 30 brasileiros. É grande o número, né? E então o número de brasileiros lá também é grande. Eles não disseram o número de brasileiros, mas não é tão grande assim, né? Não é tão pequeno assim, né? Perdão. No total, voluntários de 65 países morreram defendendo a Ucrânia da invasão russa. Eu quero lembrar que o apoio à Ucrânia vai muito além de armas e sanções. Voluntários de todo o mundo lutam sob o comando ucraniano. Estrangeiros participam dos esforços militares da Ucrânia já desde 2014, antes ainda dessa segunda fase da invasão criminosa da Rússia também, que em 2014 também foi criminosa. Embora nos estágios iniciais do conflito, a maioria dos combatentes estrangeiros apoiasse os separatistas pró-russos em Donetsk e Luhansk. Inclusive, tinha muitos brasileiros lutando lá pelos russos em 2014. Dos mais de 17 mil combatentes estrangeiros ativos entre 2014 e 2019, menos de 4 mil estavam do lado da Ucrânia. E destes, cerca de 3 mil eram cidadãos russos que lutavam do lado da Ucrânia, que queriam e querem e continuam ainda nas legiões, especificamente de maioria russa, querendo depor o ditador russo. Esse é o objetivo que eles estão lutando lá, que eles sempre alegam. Em 27 de fevereiro de 2022, poucos dias após a Rússia lançar a sua segunda fase da invasão criminosa em larga escala, a Ucrânia começou a recrutar para a Legião Internacional de suas Forças de Defesa Territorial. Autoridades ucranianas afirmaram inicialmente que 20 mil voluntários de mais de 50 países haviam se inscrito. Ou seja, é um potencial grande. As pessoas só têm que saber que existe um risco de morte muito grande, maior do que estar no seu país de origem, dirigindo um carro, ou passeando na rua, fazendo de qualquer coisa assim, né? O risco é muito grande e muitos sobrevivem. E acho que a maioria, em muitos casos, tem sobrevivido, né? Tem gente que já foi, voltou, foi 2 vezes, voltou. E eu sempre digo o seguinte, se foi uma vez, voltou, não, fica quieto, né? Mas se foi a segunda vez, voltou, não vá a terceira vez. Não dê azar, não dê sorte para o azar. O azar daqui a pouco pode ficar com sorte e você não volte mais. Né? Então tem gente que ficou 2 anos lá, está 2 anos e não aconteceu nada. E tem gente que quando fez 2 anos veio a falecer, né? Face de um míssil, alguma coisa assim. Muito difícil escapar quando o míssil explode próximo onde a pessoa está, né? Bom, enquanto isso, a Ucrânia retomou o reservatório de água ali em Kakhovka, na província de Kherson. Forças especiais do RUR hastearam uma bandeira ucraniana após tomarem ilhas no antigo reservatório de Kakhovka. E eles tomaram ali onde era a sede do reservatório,
que não funciona mais porque os russos explodiram tudo aquilo. Mas acho que tem uma simbologia grande, significa naquela região do rio Dnipro e das ilhas que compõem ali, que é uma conquista. E expulsaram, porque tinha russos naquelas ilhas. Eles estavam ali em posições defensivas. Após uma operação bem sucedida que eliminou os soldados russos, as forças especiais do RUR hastearam a bandeira ucraniana em um território que antes formava ilhas no reservatório de Kakhovka. Então, são uma unidade operativa da inteligência militar ucraniana. Parte, não, ela não estava completa, porque parte está em Pokrovsk, até eu citei no vídeo sobre Pokrovsk. Eles, é a unidade Timur também. Eles foram lá, conquistaram, ali era considerada uma área cinzenta, porque estava sendo disputada, e a Ucrânia fez uma investida com o grupo Timur, do RUR, e aí esse antigo, né, reservatório de Kakhovka, que não funciona mais, temos que deixar claro, e aconteceu isso na terça-feira, dia 4 de novembro, próximo passado, ou seja, na data de ontem, isso que aconteceu lá, né? Essa operação, então, foi conduzida, a unidade, é uma unidade, é uma parte do grupo Timur, né? Mas ela tem uma unidade, tem um nome que chama Bratstvo. Bratstvo significa irmandade, traduzindo do ucraniano para o português. Então eles avançaram profundamente em território controlado pelos russos, numa área conhecida como Veliki Kuchuri, e de que era a margem do reservatório. As forças especiais teriam enfrentado, então, como eu disse para vocês, e eliminaram os russos que estavam ali com a missão de cuidar daquela área ali, do reservatório, do antigo reservatório de Kakhovka, né? E como parte da missão, então, depois de hastear a bandeira, eles estabeleceram posições e também estabeleceram um controle sobre a área, né? Segundo a informação do próprio RUR. E esse reservatório, acho que como curiosidade eu quero falar, é importante, ele foi construído na década de 1950, é um enorme reservatório, ele tinha um volume de 18 quilômetros cúbicos, é muita água que ele tinha ali dentro, né? 18 quilômetros, inclusive um desastre ecológico, quando agora o ditador da Rússia determinou a explosão para impedir que as forças ucranianas, em 2022, entre setembro e outubro, retomassem toda a província de Kherson. Isso impediu o avanço da tropa ucraniana. Então, 18 milhões de metros cúbicos é coisa pra caramba. É quase todo, segundo a informação da Ucrânia, quase todo o volume de água do rio Dnipro. Entendeu? Então, isso fez-se ali um lago artificial que está ali nessa região. E esse reservatório, ele fornecia eletricidade também, tinha uma usina hidrelétrica junto ali, né? Que é a usina hidrelétrica de Kakhovka também, além de abastecer com água para irrigação também, abastecer a região, a irrigação agrícola. E nas regiões de Kherson ele atendia Zaporizhia e Dnipropetrovsk, bem como também na península da Crimeia. O rio Dnipro, desde o sul de Zaporizhia, ele já vem antes, né? Ele não começa ali, né? Ele começa quilômetros mais ao norte, né? O rio Dnipro, desde o sul de Zaporizhia até a sua foz do Mar Negro, teve sua largura reduzida ao seu valor natural, enquanto as forças criminosas russas ocupavam e ainda estão ocupando a outra margem, a margem esquerda do rio. E esse foi um avanço muito importante e os russos já começaram a ficar preocupados com essa retomada ucraniana dessas ilhas e chegaram até onde era essa antiga, vamos dizer, a sede ali do reservatório de água e todo o seu equipamento ali, só que foi tudo destruído e foi tudo explodido. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Compartilhar é importante, fazer o comentário, agradeço também se fizerem, e agradeço se derem um like. E agradeço também, compartilhem, vamos fortalecer, mais pessoas terem acesso e vamos caminhar para os 30 mil inscritos. Obrigado a vocês, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.